Um jovem predestinado. Ele, o secretário da Justiça e Roberto Massafera. Ele e o prefeito Valdemar Dessante. Ele, Edinho e Sérgio Médici, com o vice-presidente da República, Michel Temer, ladeado pelo Iannelli e Michetti com o retrato de Cavallini. Na recente sabatina, na Assembleia Legislativa, o nosso PRA, Partido da Região de Araraquara. O nosso iluminado, com os talentos em profusão, multiplicando a favor do semelhante. Gente da TV Ara de Araraquara, a TV da nossa região, gente do site do Jornal de Araraquara, da NET, Canal 15, nós estamos com um programa histórico. Nós vamos falar de Dimas Ramalho. Só o nome já é uma legenda de bons serviços, idoneidade, generosidade, capacidade de trabalho, espírito de servir. Dimas Ramalho, deputado estadual, deputado federal, secretário da Habitação, ele foi muita coisa, muitas investiduras e culminando numa vida pública. Ingressa agora com a assinatura, com a indicação do governador Geraldo Alckmin e com aprovação total, unânime, sem nenhum voto contra a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, num clima de fraternidade, de reconhecimento, de justiça no Palácio 9 de Julho. Dimas Ramalho é aprovado por todos os deputados, por todos os partidos políticos. Dimas Ramalho é o nosso candidato, o candidato da região de Araraquara, que passa a integrar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em um minuto eu falei sobre você, mas foi uma vida, não, Dimas? Pois é, Polese, e uma vida que você acompanhou. Você que foi um jornalista e continua sendo jornalista que escreveu a história pelas ondas do rádio. Você que conheceu a política dos dois lados. É uma vida, resumo, que você falou, uma vida de um jovem do interior de São Paulo, que foi para São Paulo estudar, trabalhar, e que depois conheceu a política também real, lutou contra a ditadura, lutou pela anistia, lutou pelas liberdades democráticas, e depois se tornou deputado estadual, federal, secretário, enfim, uma vida que se resume em trabalho e, sobretudo, uma vida pautada na seriedade e no comprometimento com a causa pública. Eu acho que é isso que pode resumir minha vida. Eu queria te convidar para ouvir o prefeito Marcelo Barbieri e a gente pensou do pronunciamento dele uma frase interessante. Eu queria te parabenizar por toda a sua carreira política, desde o início, lá atrás, quando você era o nosso presidente do 11 de agosto, e à época eu presidia o Centro Acadêmico da Getúlio Vargas, ali na 9 de julho. E nós convivemos desde aquele período numa intensa atuação pela democracia no nosso país, conquistamos o direito democrático do voto, da eleição do presidente, da eleição de governadores, prefeitos, etc. E a liberdade de imprensa, a liberdade de livre manifestação no nosso país. O que o Marcelo falou, ele fala enquanto prefeito e em nome de uma vasta população. Isso faz bem para o coração, né, Dimas? Não, mas é evidente, porque o Marcelo conviveu comigo, e eu convivi com o Marcelo, desde os bancos escolares lá em São Paulo. Eu, quando conheci o Marcelo Barbieri, ele fazia administração de empresas na Getúlio Vargas, eu fazia direito no Largo São Francisco. E nós militamos no movimento estudantil na luta democrática. UEE, UNE, DCE, ele tinha sido presidente do Grêmio da GV, eu do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E a história nos deu a possibilidade de, após a abertura democrática, nós nos reencontrarmos em Araraquara e construímos
os sonhos, ou seja, aquele sonho da juventude, transformar em realidade. Então, sem dúvida, o Marcelo me conhece e por isso eu respeito como ele me respeita muito. E nesse início de programa, a gente quer pensar numa imersão na mensagem do deputado Edinho Silva. Então, parabéns aqui publicamente a você, Dimas, por mais essa conquista, uma conquista grandiosa, que é o orgulho não só daqueles que convivem com você, mas certamente é o orgulho de toda a nossa cidade, de toda a nossa região. Edinho Silva do PT, mas também um coração fraternal e fazendo justiça e conhecendo e reconhecendo as qualidades que adornam a sua personalidade, Dimas. São as qualidades que o Edinho tem, de lealdade, seriedade. Eu estabeleci um relacionamento com o Edinho Silva pautado na verdade. Você ser amigo de uma pessoa não quer dizer que você concorda com tudo que ele diz e não precisa ser do mesmo partido. Nós estivemos juntos em algumas eleições, disputamos outras, mas o Edinho sabe que eu sou uma pessoa de palavra, como ele é também. O Edinho tem uma postura muito ética nesse processo de São Paulo. E agora a gente vai mergulhar no pronunciamento do deputado Roberto Massafera. Nós estamos muito felizes com essa conquista na nomeação do nosso deputado federal, Dimas Ramalha, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. O Dimas Ramalha já foi deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal já é o 3º mandato, já foi secretário da Habitação, já foi secretário de Serviços em São Paulo. Ele é um promotor, né? Ele tem gabarito, capacidade, experiência e muita capacidade para ocupar esse cargo. Para a nossa região, para a região central, para a região de Araraquara, ele engrandece o Tribunal de Contas com seu currículo, engrandece a nossa cidade com o cargo representativo que ele está assumindo. O Massafera fala como irmão, né? Como é bom ter um companheiro do estilo do Massafera, né, Dimas? O Massafera sempre foi meu amigo pessoal, uma pessoa que sempre tivemos juntos aqui. O Massafera é um engenheiro que abriu muito as portas de Araraquara para a administração moderna e tem sido um grande deputado e, sobretudo, de uma lealdade e de um coração do tamanho dele. Então, falar do Massafera, falar do irmão, um pouquinho mais velho também, e que sempre está do meu lado. Dimas Ramalho, essa arte, PRA, no centro do Sol, no núcleo do Sol, representa exatamente a realidade que é vivida em Araraquara e que aqui para nós dá até inveja nos deputados. Isso é uma beleza, né, Dimas? Bom, sem dúvida, o Barros Munhoz, o presidente Barros Munhoz, ele disse publicamente, aliás, foi a primeira vez que eu vi um presidente da Assembleia falar sobre uma cidade e dizer o seguinte: olha, Araraquara é diferente. Aqui estão 4 correntes políticas que representam a cidade toda. O Edinho do PT, Massafera do PSDB, Barbieri, sempre deputado e prefeito do PMDB, o Dimas do PPS, mas que representa o quê? A unidade de uma cidade que cresce. O sol de Araraquara, Polese, é um sol que faz bem para todos nós, porque ele nos aquece e, sobretudo, ele mostra que é possível conviver e viver sob o mesmo sol, sem precisar tirar o espaço de outro. Então, acho que a maturidade política que nós demonstramos lá na Assembleia, eu digo para você, eu sou uma pessoa calejada na luta, no trabalho. Eu fiquei emocionado de ver a homenagem que Araraquara recebeu naquele momento de todos os deputados, porque são 94 deputados e ali o presidente falando: olha, parabéns Araraquara pelo exemplo que dá, pela civilidade política, pela força política que construiu depois de tanto tempo, né? Eu queria pegar uma frase sua na tribuna da Assembleia Legislativa, o plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em Araraquara, deputado Campos, nós, costumo dizer, nós nos entendemos bem. Nós conversamos, discutimos, disputamos, mas respeitamos um ao outro. Ô Dimas, a gente sentiu, olhando para você, que era um semblante de tranquilidade, mas altamente prazeroso,
a satisfação do dever cumprido. É isso que mostrou o seu rosto, a fotografia do prazer, da satisfação, daquele que está caminhando e feliz da vida por estar servindo. Olha, Polese, Araraquara é uma cidade que acolhe as pessoas com o coração aberto e generoso. Eu falei aqui que o sol de Araraquara é para todos, desde que você venha para ajudar, para construir. Araraquara me acolheu e me fez o deputado da cidade, e você participou, porque você foi um dos mentores de um programa muito forte aqui, porque nós ficamos durante 20 anos dependendo de força política alheia. Nada contra, mas nós não tínhamos. Hoje nós temos uma força muito grande, nós temos 2 deputados, 3 deputados, nós temos um prefeito, uma câmara, ou seja, nós somos respeitados. Então, o dever que eu tenho de falar aqui para você, realmente é o dever de quem ajudou a construir isso nos últimos 20 anos. É só comparar uma cidade que hoje tem 200 mil habitantes, o que nós temos aqui hoje de força política, de conquistas, e o que nós tínhamos 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, isso é a maior herança que você pode deixar e exemplo que você pode deixar para as pessoas. Essas trevas representativas, porque nós tínhamos uma ausência sentida, a cadeira de Araraquara estava vazia na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E nesse período vale até para pensar aqui, falando de Silvio Martini, Armando Pinheiro, os 2 que foram pilares da administração, principalmente do Valdemar De Santi. Araraquara, hoje, através do Dimas Ramalho, Marcelo Barbieri, Roberto Massafera e Edinho Silva, ofusca. Mas a gente não vai ficar navegando na vaidade. A gente humildemente ofusca. Tá bom assim? Eu diria que nós aquecemos o coração de todos os paulistas. Daqueles que não chegaram ao estágio da região de Araraquara. Ô Dimas, eu queria chamar o break, mas queria falar sobre a sua infância. O que é que você pensava quando era adolescente? O que você pensava quando você tinha 18 anos? Qual era o seu sonho? E se você realizou todos os seus sonhos? Por quê? Porque isto é bandeira. Este programa é bandeira, é holofote para milhares de jovens que hoje estão aí. O que eu vou ser amanhã? Você vai ser e pode ser o que o Dimas foi. Estamos chegando aí. As pessoas fazem história. Araraquara cresce e aparece entre as mais desenvolvidas. Momentos felizes de efetiva maturidade em busca de um ideal: a qualidade de vida. Neste caminho há mais de 20 anos, registrando o melhor da semana. Jornal de Araraquara, verdadeiramente comprometido com a aspiração popular. Meus amigos da região de Araraquara, da TV Ara, eu queria dizer que este programa é histórico, porque nós estamos falando com o Papa da história de Araraquara, Dimas Ramalho. Uma vida exemplar. Lição de vida, viu, Dimas? Araraquara é a cidade que acolhe as pessoas. E acolhe pessoas do Brasil todo. Se você fizer uma pesquisa, eu já fiz, quantas pessoas vieram de outros estados, de outras cidades, para construir uma cidade boa, como Araraquara é hoje, é quase a maioria. Agora, quem quiser vir para cá, para se aventurar, para fazer coisas que não devem ser feitas, isso não tem futuro aqui. A minha infância foi uma infância numa família de classe média. Meu pai, advogado, formado também na São Francisco, foi direito da USP. Meu pai passou toda a adolescência e passou internado lá em São Paulo, no colégio arquidiocesano, toda a juventude dele, pois fez filosofia em São Paulo,
Meu pai falava francês, italiano, era uma pessoa muito culta, muito religiosa. Ele estudava muito teologia. Então e minha mãe professora também, minha mãe bem mais nova que meu pai, aproximadamente 18, 19 anos mais jovem que meu pai. Eu sou um dos 7 irmãos da minha família, e meu pai sempre ensinou a todos nós que antes de ter, você tinha que ser, você tinha que ler. E eu li desde garoto, lia jornal, lia livro, lia os clássicos. Não, agora você tem que ler Drummond. Mas pai, Drummond? Sim, Drummond. Depois você tem que ler Manuel Bandeira. Depois você tem que ler, enfim, Jorge Amado, os clássicos. Você tem que conhecer, não pode deixar de ler Machado de Assis. E foi indo. Ou seja, a minha formação e da minha família foi uma formação humanista. Nós crescemos lendo muito, discutindo muito política. O meu avô tinha sido presidente da Câmara, meu pai foi vice-prefeito, vereador, prefeito, sem querer ser. Ele assumiu quando morreu o prefeito de então. E todos nós aprendemos que tínhamos que nos esforçar muito para poder conquistar objetivos. No colégio, eu fazia política já. Eu fui presidente do Grêmio, entendeu? Já fazia um trabalho social e depois resolvi fazer direito. A partir daí, fui para São Paulo. Mas a minha infância foi uma infância feliz, de uma família tranquila, que recebeu valores muito fortes. Sou filho da escola pública, eu devo muito aos professores que me ensinaram na escola pública, educação. Eu lembro do professor de português que falava, você tem que, essa vertente tua de saber falar bem de português, você tem que aprofundar. Eu cresci ouvindo muita música, sempre até hoje, Chico Buarque, enfim, Caetano. Sou uma pessoa que cresci ouvindo música, lendo bastante, jogando muito futebol, fazendo esporte. Eu joguei profissional no CAT, no Clube Atlético Taquaritinga, entendeu? E, enfim, sou um cidadão que pegou o trem um dia e falou, vou para São Paulo. Porque na época tinha trem, né, Polese? E fui para São Paulo e daí começou minha vida na capital. E, enfim, então, sou fruto também de uma família que me deu as bases, porque é importante é você sempre ter para onde voltar. E eu sempre tive para onde voltar. E nas dificuldades que eu tinha na minha vida, eu ligava para meu pai, para minha mãe, e eles sempre tinham uma palavra correta. Quer dizer, meu pai me ensinou um mandamento muito importante que eu trago até hoje. E muita gente esquece, honrar pai e mãe. Então, nas dificuldades da vida, você deve ter muita humildade e sempre lembrar, pô, será que isso, minha mãe e meu pai, se pudessem estar vivos, será que eles concordariam nisso? Com esse DNA que você acabou descrevendo aí, eu tenho certeza que a sua mãe e o seu pai devem estar, neste exato momento, mais felizes, satisfeitos e aplaudindo. Mas que filho! Que filho! Hein? Isso é uma coisa, inclusive, quando o filho é garoto, quando ele é pequeno, ele faz algumas coisas que é a aprovação do pai e da mãe, né? Outro dia eu escrevi uma coisa interessante. Quando eu tenho saudade da minha mãe e do meu pai, eu ligo ainda no telefone que tinha quando morava em Taquaritinga. Era o telefone 99. Então eu ligo, é claro que não vai atender. É claro que não vai atender. Mas por instantes, enquanto faz o barulho, eu vou tentar me lembrar da voz dela. Meu filho. Porque mãe conhece a gente pela palavra, pela voz. Outro dia, lendo uma crônica do Jabor, ele falava exatamente isso. Que ele também ligava para um número antigo, quando ele era garoto, e na realidade, quando atendia, a pessoa falava, quem fala? E ele perguntava, é isso que eu estou procurando saber quem é. Quem sou eu? E depois desligava dizendo, foi engano. Entendeu? Então, isso é uma coisa simbólica, evidentemente, mas é real. Quem nunca pensou em ligar para o antigo telefone da sua casa de infância para poder escutar a voz da sua mãe ou do seu pai, meu filho, enfim, são coisas que evidentemente que eles, se estivessem vivos, estariam orgulhosos, como eu vivo orgulhoso deles. E sei que eu sou fruto dessa formação. Eu não sou nada mais do que meu pai e minha mãe fizeram que eu fosse. Um bom cidadão, pé no chão, correto e respeitando as pessoas, todas elas. Eu queria falar de você
sendo abraçado pelo Mário Covas, numa imagem bonita no Palácio dos Bandeirantes. Andréia, várias pessoas ali, você sendo cumprimentado pelo Mário Covas porque você acabou de ser nomeado secretário da Habitação. E lembro de você aqui, ó, no núcleo habitacional que leva o nome de um grande professor, Ulisses dos Santos Ribeiro, que são aqueles prédios da Cocisa. Isso. E falando-se da Cocisa, eu quero só fazer uma homenagem aqui para o Renato Correia Rocha. Ele foi o primeiro a introduzir o espírito de cooperativismo através da citricultura da região de Araraquara. Cocisa, exatamente a cooperativa dos citricultores da zona de Araraquara. Renato, grande abraço. Então, Dimas, quando você inaugurou esse núcleo habitacional, tem toda essa carga afetiva. Aquela terra que hoje tem várias famílias, aquela terra já foi ali um frigorífico de Araraquara, já foi sede da Cocisa, e hoje todo mundo fala assim, prédio da Cocisa, que leva o nome do núcleo habitacional Ulisses dos Santos Ribeiro. Foi uma inauguração, mas para Araraquara a sua presença foi histórica. Você ali, junto com o então prefeito Roberto Massafera. Eu tive a honra de ser secretário de Habitação do governador Mário Covas. O governador Mário Covas era do PSDB, eu estava no PMDB. Nós éramos maioria quase na Assembleia. E ele propôs uma coligação com o PMDB. E brincou comigo, eu vou fazer coligação, mas eu quero você secretário. Falei, governador, eu vou disputar na bancada. E ganhei na bancada. Eram uns 21, tive 18 votos mais ou menos. E pude ajudá-lo a construir quase 100 mil habitações no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, nós construímos apartamentos aqui no Paraíso, aqui na antiga Cocisa, professor Ulisses. Enfim, fizemos aqui no Jardim Pinheiro, fizemos grandes obras em Araraquara habitacional. E, sobretudo, eu fui o precursor, Polésio, de uma questão importante que o Mário Covas que teve a ideia. Fazer com que as pessoas que têm na família portadores de necessidades especiais tenham uma cota em cada conjunto habitacional. Segundo, contrato passado em nome da mulher, que hoje também é federal, porque eu votei também lá, uma iniciativa da presidente Dilma. Também nós criamos uma questão chamada locação social, ou seja, uma vida residencial para as pessoas mais idosas, que necessitam. E a nossa população cada dia envelhece mais. Eu ajudei a estabelecer junto com o governador Mário Covas um sorteio público para ter casa do CDHU um tempo atrás, demorou botar a hora, mas assim, se fosse amigo do vereador, do deputado, do prefeito, tinha mais chance. Na base do QI, né? Acabou. Quem indica? Não tem QI, é sorteio público. Ô Dimas, eu me lembro de um sorteio público na vizinha Santa Lúcia. Sim. E me lembro de uma imagem linda, você e Mário Covas plantando árvore. E aí eu busco uma analogia. O homem, quando vem e passa por essa terra, tem que plantar uma árvore, tem que ter filho e tem que escrever livro. Se pegar todos os seus pronunciamentos, as suas indicações, os seus requerimentos, os seus projetos de lei, os seus projetos de decreto legislativo, quantos livros? E os pronunciamentos na tribuna, com toda essa verve, com toda essa capacidade de comunicação que você tem. Quantos livros você escreveu? Aqui em Araraquara eu tenho certeza que todo mundo sabe que Dimas é essa cultura privilegiada aí e que vai estar agora a serviço de São Paulo, a serviço do Brasil, no Tribunal de Contas. Uma cadeira importante e que vai ter a tua presença lá. Pois é, Polésio, eu acho que fundamentalmente você tem que nunca esquecer suas origens. Saber que você sempre é passageiro de onde você está. Não perder a sintonia com as ruas. Ser o que você sempre foi. Respeitar as pessoas, sobretudo as mais humildes, que se aproximam, conversam. E, sobretudo, ser um bom cidadão. O que é ser bom cidadão? É fazer aquilo que nossos avós e pais ensinavam. Respeite os idosos, não briga à toa, não faça coisa errada, acolha as crianças, ajude as pessoas carentes, respeite o próximo. Pois bem, isso minha avó me falava. Eu continuo assim, Polésio. Eu já fui muita coisa e sei que o tempo passa muito rápido. E sei também que, como você, eu sou uma pessoa que crê em Deus
eu acho que nós temos um tempo, inclusive aqui, onde nós estamos. E por isso você tem que ter a humildade necessária para receber as incumbências e desempenhar bem. Eu só serei feliz se eu for desempenhar bem o meu papel, o meu trabalho. Eu sou deputado há 20 anos. Passamos todos os grandes escândalos do Brasil. Eu e os deputados de Araraquara. Eu tenho orgulho de dizer, nunca estive envolvido em nada de errado. Sabe por quê? Porque eu nunca fiz nada de errado. Alguém pode fazer uma crítica política, ele usa óculos, o cabelo dele é um pouquinho grisalho, tranquilo. Ele exerceu esse cargo, aquele. Não tem problema, a democracia é assim. Desde que seja uma crítica respeitosa e não pessoal, é perfeito. Eu lutei muito pela liberdade de imprensa, eu estive no culto ecumênico do Vladimir Herzog em São Paulo, eu lutei pelas diretas já, enfim, minha vida é democrática. Por isso eu defendo o direito de quem pensa o contrário de mim. Desde que seja respeitoso, sou contra qualquer preconceito. Agora, assumir um cargo da responsabilidade que eu estou assumindo, de ser fiscal do dinheiro público, um cargo para o qual estou sendo eleito, porque muita gente não entende, você falou, você ser eleito pelos 94 deputados, numa Assembleia de São Paulo, a maior Assembleia do Brasil, para cuidar de todo o dinheiro de São Paulo, e verificar e fiscalizar, é uma honra e um orgulho muito grande. Agora, eu vou cumprir com muita seriedade, com muita firmeza e com uma coisa, parece, com muita serenidade. Porque tem uma coisa que só a idade dá pra gente, que é a maturidade, que é saber que você vai cumprir um papel, mas vai cumprir um papel que você depois vai ser substituído. Quem se lembrará de nós daqui a 100 anos? Talvez eu seja nome de rua aqui em Araraquara. Espero que sim. Pelo menos isso. Uma praça, quem sabe. Mas nós seremos lembrados por aquilo que nós fomos e fizemos e construímos. E isso, em todos nós aqui de Araraquara, dentro dessa conjunção de esforços, nós estamos tentando ser. Eu sou uma peça nessa engrenagem, com o pé no chão, que ando na rua, vou no clube, vou no supermercado, vou no açougue, convivo com meus amigos. É não perder o senso da realidade. É não perder que a vida real é a vida dessa daqui da nossa cidade. Aí eu recebo crítica, sugestão, abraço, elogio, tudo. E aí que eu me transformo realmente no homem público. Dimas Ramalho, ele tem muitos talentos. E a gente tem muito orgulho de estar fazendo esse programa histórico de alguém que é peça principal da história da região de Araraquara. Dimas Ramalho, dentro de um minuto só, nós vamos trazer aqui aqueles que fazem parte hoje do ninho afetivo, desse mesmo DNA do Dimas Ramalho. A família do Dimas, dentro de um minuto. Imperdível.